A China é um governo comunista que permitiu a chegada do capital privado e criou zonas especiais de desenvolvimento. É sabido que para se desenvolver é preciso de riqueza, para se desenvolver o Estado é preciso de riqueza. O Lenin, ele cria a NEP, que é a nova política econômica da Rússia. Ele tinha acabado de fazer a revolução, mas ele precisava de capital. Ele então permite que o capital privado da Alemanha entre na Rússia para fazer a eletrificação do campo para o camponês. A China tem a mesma metodologia da NEP do Lenin. Ela permitiu o desenvolvimento de zonas econômicas especiais com uma legislação específica que permitia que o capital privado se instalasse ali e fosse regulado por leis diferentes da lei geral do comunismo do país da China. Então, o capital privado ia chegar naquela região, ia ficar próximo a uma área de matéria-prima que ele precisava para fazer o produto dele, ia contratar os trabalhadores chineses, que eram mais baratos do que os trabalhadores americanos, com uma legislação específica criada para aquela zona econômica ali. O produto dele ia ficar mais barato, ele ia ter mais lucro capitalista privado. Só que a China, para permitir isso, exigia que esse capital privado trouxesse também e transferisse para eles a tecnologia. Ela exigiu que esse capital privado também fizesse uma joint venture, ou seja, se associasse com as empresas que ela tinha naquele setor também, para que eles pudessem aprender esse processo de produção. E muito além disso, esse capital privado, essa empresa privada, era obrigado pelo governo chinês a ter um CEO, um diretor-geral nomeado pelo governo chinês, acompanhando o dia a dia do diretor-geral daquela empresa. E, para além disso, todo capital privado precisa de empréstimo bancário para se desenvolver mais. Ele pega um empréstimo do banco, aplica e depois ele vai pagando. E todos os bancos chineses são públicos. Então, todo o capital privado que chegou na China foi para uma zona especial de desenvolvimento, com uma legislação própria que permitia a ele fazer os pagamentos como eram feitos no capitalismo onde ele estava originalmente e tudo. Mas todos os bancos onde ele pedia dinheiro emprestado eram da China. Portanto, todos os juros que ele pagava eram riqueza do Estado chinês. E hoje, para além disso, a China está comprando no mercado, o Estado chinês está comprando no mercado as ações desse capital privado. Portanto, esse capital privado está virando estatal. Assim foi que a China permitiu que esse capital chegasse até lá. E assim foi que a China passou a absorver esse capital. E ela era um governo comunista, então ela absorvia esse capital privado, que ela permitiu que se desenvolvesse numa zona especial de comércio, com legislação específica para baratear o custo do produtor, mas ela exigiu também que esse capital fizesse joint venture com as empresas dela, transferisse a tecnologia e tivesse ao lado do diretor-geral de qualquer empresa que fosse para lá, um nomeado pelo governo chinês para acompanhá-lo. Isso enriqueceu o Estado chinês também. E hoje, 50 anos depois que essa política de portas abertas do comunismo chinês se fez, a China continua comunista. A expectativa do mundo capitalista é que o sistema comunista da China enfraquecesse, como acabou enfraquecendo a Guerra Fria, mas 50 anos depois, muito pelo contrário, o Partido Comunista Chinês está muito mais forte. O presidente da China é o secretário-geral do Partido Comunista. A eleição é como em Cuba, através de um Congresso Nacional. É uma democracia socialista, ou seja, um centralismo democrático, onde as discussões são profundamente debatidas num ambiente, num Congresso Nacional, e depois de tomada a decisão, ela vira uma decisão de Estado. A China tem partido único, o partido representa o Estado e não a sociedade, e o partido que representa o Estado chinês é o Partido Comunista Chinês. Então a China reacende todo o debate sobre a hipótese comunista do filósofo franco-argelino Alain Badiou,
que quando a Guerra Fria terminou com a derrota do comunismo naquele modelo que não permitia o capital privado e o modelo da China permitia, por isso China e Rússia às vezes trocavam rusgas. Quando a Guerra Fria terminou com a derrota daquele modelo que não permitia o capital privado, o Alain Badiou disse que a hipótese comunista não tinha morrido. A hipótese comunista tinha só 70 anos, era o primeiro ensaio comunista no mundo. O comunismo continua, tanto continua que a China hoje derrotou os Estados Unidos de Donald Trump. E como que ela derrota? Derrota porque ela é comunista e hoje 25% das ações das indústrias privadas da China já são do Estado chinês, porque ela vem progressivamente comprando os ativos dessas empresas privadas dentro da Bolsa de Valores. Então a China vem lentamente estatizando aquele capital privado que ela permitiu que entrasse lá atrás. Isso foi uma coisa que o Lenin percebeu, mas o Lenin não teve tempo de resolver porque morreu cedo, morreu aos 50 e poucos anos, mas o Lenin tinha percebido essa diferença. A China hoje está mostrando que você permitiu capital privado, como o Lenin permitiu na época da NEP, onde ele trouxe a indústria alemã para eletrificar o campo, que você permitiu capital privado, mas controlar demais, controlar o Estado, ter o controle do Estado sobre esse capital privado, pode gerar a riqueza do Estado. E a discussão do comunismo não é nada contra o capital. O comunismo discute apenas como que se acumula essa riqueza. E ele quer que essa riqueza seja acumulada no Estado para ser dividida entre os cidadãos daquele Estado. Então, a China reacende o debate sobre o modelo comunista, que é um modelo que permite a riqueza do Estado, permite que o Estado divida essa riqueza com o povo. É por isso que você acha uma maravilha a China de hoje em dia, é por isso que a China ganhou dos Estados Unidos do Donald Trump, e é por isso que a gente tem que voltar a debater o modelo comunista como um modelo de nos tornar comuns, nos tornar iguais e fazer com que o Estado onde nós moramos, o país onde nós moramos, tenha a capacidade de nos dar dignidade de vida, que é o que a China está fazendo. A China reacende o debate sobre a hipótese comunista do Alain Badiou, filósofo franco-argelino.